Oi, olá gente, tudo bom? Começando aqui mais um vídeo do meu canal pra vocês, onde eu tô sempre contando histórias reais. Então se você caiu aqui por acaso, a única coisa que eu te peço é assistir o vídeo até o final, daí se você gostar você se inscreve, tá bom? Comenta e dá um like. Me segue aí nas outras redes se você não quiser ficar por fora de nada. E é muito importante comentar porque ajuda muito o meu trabalho a crescer, né? Que o YouTube entende que você gostou e está recomendando pra mais pessoas se você interagir com o meu vídeo. A palavra de hoje é cantor, então comenta bastante essa palavra que eu vou te dar o meu coração. É isso, aviso entregue, recado dado, vamos pro caso. O David Mota, conhecido pelo nome artístico de Mota Júnior, era um cantor de rap muito famoso em Portugal. Ele nasceu no dia 26 de dezembro de 1991, tendo assim 20 anos de idade na época dos fatos. Então Mota construiu sua carreira, estabeleceu uma carreira boa na música, construiu sua riqueza e ele gostava muito, gente, de ostentar tudo que ele tinha nos seus videoclipes, nas suas redes sociais. Então vocês encontram bastante foto dele com muito dinheiro na mão, deitado numa cama cheia de dinheiro, com seus cordões e anéis de ouro. Ele gostava muito de usar esses acessórios, cheios de ouro. E isso chamava muito a atenção das pessoas, tanto por um lado positivo como por um negativo. Então, no dia 15 de março de 2020, o Mota Júnior estava na porta da sua casa, junto com uma garota que ele tinha conhecido naquela noite, que se chamava Catarina, e ela tinha 21 anos de idade. Eles estavam ali conversando. Era por volta da meia-noite, quando de repente 2 homens encapuzados invadiram a casa do Mota. Então eles exigiram dinheiro e também, as suas joias, porque eles sabiam, como eu falei pra vocês, todo mundo sabia que o Mota tinha essas coisas. E aí eles acabaram entrando numa confusão, então acabaram desacordando o Mota Júnior. E aí, vendo que os capangas estavam demorando muito, um terceiro elemento que estava esperando no carro estacionado na frente da casa do Mota saiu para ajudar eles. E aí eles pegaram o Mota e colocaram dentro do carro. E durante toda essa fuga deles, tinha várias câmeras, gente, espalhadas pela cidade, onde, captaram o carro deles, todo o trajeto que ele fez. Passou alguns dias e aí eles foram até uma loja de ouro que comprava peças de ouro e tentaram vender os itens do Mota, que eram suas correntes, anéis. Só que nessa primeira loja que eles foram, eles acabaram não conseguindo vender nada. E aí eles passaram numa segunda loja que ficava no Barreiro e eles conseguem vender as peças de ouro do Mota por apenas 1.600 euros. 500 foram pagos por notas e o restante foi por transferência bancária. Depois disso, que eles conseguiram esse dinheiro, 2 dos envolvidos fugiram para a Inglaterra. E o que tinha acontecido com o Mota Júnior se tornava um dos maiores mistérios, de Portugal. Então, voltando para o dia do ataque, assim que o Mota sumiu, uma das suas vizinhas escutou os gritos, da confusão. E aí ligou para a mãe dele para perguntar se estava tudo bem, porque a mãe morava com ele na mesma casa. Só que a mãe dele não sabia o que estava acontecendo, ela estava dormindo na hora. Ela também não escutou nada, sabe? A casa era bem grande, era um pouco longe da entrada, então ela não ouviu. E aí a vizinha relatou para ela o que teria acontecido e ela foi até a porta da frente para verificar se estava tudo bem, se ela encontrava o filho. Quando a mãe dele chegou na porta, ela se deparou com uma cena horrível. Tinha várias manchas, pelo chão, sabe, daquele líquido vermelho que eu não posso ficar falando muito. Assim, gente, era muita mesmo, que seguia até o estacionamento. E também foram encontrados lá o celular, boné e chinelos, que eram do Mota. Ela também conseguiu achar, identificar uma pegada, no asfalto de um sapato, uma marca que estava com mancha, ficou fixado no chão, ao qual ela suspeitava que não era do filho dela, até porque era uma marca de sapato e quando o Mota sumiu ele estava usando chinelo. Então a mãe e a irmã vão até a delegacia para relatar o desaparecimento do Mota. E aí quando elas voltam para casa, era mais ou menos 12:30, elas percebem algo estranho, que a porta do quarto do Mota estava trancado. Então quando a mãe dele abriu a porta, ela viu que estava tudo no devido lugar. Porém, uma gaveta que era a mais importante, onde o Mota guardava o seu dinheiro, ele tinha uma quantia grande de dinheiro em casa, guardava suas joias, essa única gaveta tinha sido mexida e tinha tudo sumido. Ou seja, tinha 2 possibilidades. Ou o Mota contou exatamente onde era o lugar, que estava isso,
e o cara que foi lá acertou de primeira e na maior calma tirou tudo, ou a pessoa que fez isso era uma pessoa conhecida que convivia ali na casa, até porque trancou a porta, então assim também sabia qual era a chave do quarto do Mota. Então isso acabou se tornando uma possibilidade. Algumas horas depois, né, do sumiço do Mota, uma das pessoas que conheciam ele posta uma publicação que a família considerou muito estranha. Era uma publicação tipo 1 minuto de silêncio pelo Mota. E por que isso era estranho? Porque ninguém sabia onde estava o Mota, a família tinha esperança que ele estava vivo, né? Ninguém sabia, então como é que essa pessoa sai publicando uma coisa como se já tivesse certeza que algo pior teria acontecido? Foi estranho. E outra coisa mais estranha ainda aconteceu, que foi uma foto que o Ed Barreiros publicou. Ed Barreiros é um rapper também, ele conhecia o Mota, mas ele era um rapper assim, gente, que não é tão famoso como o Mota era. E nessa foto ele tá com alguns amigos dele, todos eles estão ostentando várias joias, bonés, e as pessoas começaram a achar muito estranho, suspeitar, porque eram muito parecidos, gente. As joias que eles usavam com as do Mota, que o Mota também vivia postando foto, boné, era tudo muito parecido. Então, quando as pessoas começaram a questioná-lo sobre isso, a publicação foi apagada. Mas já não adiantava nada, né? Vários prints foram tirados, tanto que tem a foto, né, até hoje. Foi algo estranho, porém não foi levado tanto em consideração assim, então isso não foi investigado. Já fazia alguns dias que o Mota tinha sumido e todo mundo estava muito preocupado, a família, os fãs. Ninguém tinha nenhuma pista, né, de nada. Então, 5 dias depois do sumiço do rapper, no dia 20 de março, uma mulher chamada Vera, que era ex-namorada do Mota, vai à delegacia dizendo que sabe o que aconteceu e conta tudo. Ela disse que o namorado dela atual, né, estava envolvido nisso e que ele tinha confessado pra ela, né, através de mensagens, né, o que teria acontecido com o Mota, que ele já não estava mais entre nós porque já o tinham finalizado. A Vera também contou que ouviu o namorado dela falando com um amigo por ligação horas antes do Mota desaparecer e ele disse: "Hoje é um bom dia para apanhar o nosso menino, não acha?" Vera também disse que o namorado dela não concordou em tirar a vida do Mota Júnior, mas um dos seus amigos acabou fazendo isso. E depois eles largaram o corpo em uma área isolada no meio do mato. Já passavam 10 dias do sumiço do Mota, quando os amigos do Mota Júnior resolveram fazer uma espécie de justiça com as próprias mãos. Eles pegaram uma pessoa que eles suspeitavam que estava envolvida. Era um rapaz chamado Matias, então eles pegaram ele, colocaram no carro, o largaram ele num lugar isolado e ele também, né, sofreu várias agressões, né, que era para ele confessar o que teria acontecido com o Mota, onde ele estava. Só que esse Matias jurou assim até o fim que ele não tinha nada a ver com isso. Então os amigos do Mota, vendo que ele não falou nada, né, até se convenceram que ele não tinha a ver, acabaram liberando ele. E esse rapaz, o Matias, ele era primo da Catarina, que foi aquela garota, né, com quem o Mota Júnior estava na madrugada que aconteceu tudo. Mas o que os amigos do Mota não sabiam era que o Simão, ele estava envolvido sim, de certa forma, nisso. Porque no dia em que os suspeitos foram vender o ouro, né, do Mota, o Simão estava junto, ele acompanhou esses rapazes, né, até essas lojas, mas a polícia não considerou, né, ele suspeito e nem está envolvido, porque ele não aparece, gente, em nenhuma das outras filmagens, ele não aparece no dia que aconteceu tudo. A única participação dele nisso foi, né, para vender as coisas. E aí a polícia também suspeita que ele não sabia de quem eram essas joias e que foi uma infeliz coincidência. Então ele só foi ouvido mesmo como testemunha, não teve nenhuma acusação. Então um morador de um local chamado Zona de Zimbra passeava com seu cachorro, que é um local com muita vegetação. Em um certo ponto do percurso, os cães começaram a latir. Então ali eles encontraram vários ossos e também havia restos de roupas. Então a polícia foi alertada, obviamente, eles conseguiram recolher todo esse material, né, as roupas. A princípio foi bem difícil saber se aquelas roupas eram do Mota mesmo, e aí eles conseguiram ter mais certeza disso através dos testes, né, mas também pelas redes sociais do Mota, já que praticamente todas as peças de roupa que apareciam ali também apareciam em fotos do Mota Júnior, assim, eram as mesmas peças iguais. E aí, dias depois, foi confirmado que realmente era o Mota Júnior. Esses exames foram um pouco mais complicados, né, de sair o resultado, já que foi um material bem pouco que eles conseguiram do Mota Júnior,
já que o seu corpo havia sido devorado por animais de grande porte, ao que tudo indica foram por javalis. Então a polícia conseguiu identificar o Mota e também os suspeitos, né, através das imagens de segurança das câmeras. Também na imagem que eles foram vender o ouro do Mota, tinha câmeras que mostravam o rosto deles, eles não estavam nem preocupados. Um dos culpados era João Lúcio, de 26 anos, o namorado da Vera, considerado o mentor de tudo aquilo. Ele que disse para os amigos que o Mota era um alvo bom pelo fato da sua ostentação. Então o Lúcio combinou com a sua amiga, a Catarina, para seduzir o Mota e atrair ele para a porta de casa. Os outros dois que agiram primeiro eram o Fábio Martins e o Ed Barreiro, que era o rapper. Os dois tinham passagens pela polícia por várias coisas, gente, uma lista enorme. E também, né, como eu falei pra vocês, o Ed foi aquele que postou a foto usando, né, supostamente as coisas do Mota Júnior. Então eles combinaram, né, de fazer esse ataque e o Ed e o Fábio foram na frente, foram os dois primeiros. O Lúcio ficou no carro, né, porque o Mota Júnior conhecia ele tinha medo de ser reconhecido, por isso que ele ficou esperando no carro, mas depois acabou que ele foi junto. Os três foram capturados pela polícia e estão em prisão preventiva. Já a Catarina está em prisão domiciliar. O julgamento deles começou em junho de 2021 e nenhum quis prestar depoimento. Então eles não quiseram falar, essa foi a primeira sessão, né, do julgamento deles, ainda vai ter outras. E a família está aí, os fãs, esperando, né, justiça. E é isso, esse foi a história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui bastante o que achou. Fala pra mim que você conhece esse caso ou não. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis!